Roberto Lando de Moura, um físico brasileiro e padre nascido no dia 21 de janeiro de 1861, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e faleceu no dia 30 de junho de 1928 na sua cidade nativa. O trabalho de Lenda de Moura se insere num grande movimento científico internacional que, no século XIX, buscava uma melhoria na capacidade de comunicação à distância. Lendl pesquisou a aplicação das ondas eletromagnéticas previstas teoricamente por James Clerk na primeira parte da década de 60. Em 1892, teria construído seu primeiro transmissor sem fio de mensagens, antes de Marconi fazer seus primeiros testes na Itália. Entre 1893 e 94, segundo Fornari, seu primeiro biógrafo e seu contemporâneo, teria realizado a primeira transmissão pública de som por meio de ondas hertzianas, ocorrida entre o alto da Avenida Paulista e o Alto de Santana, cobrindo uma distância de 8 quilômetros. Na ocasião, ele testou um transmissor de ondas, um telégrafo sem fio e um telefone sem fio. Contudo, segundo Luiz Neto, não existe documentação sólida a respeito da data dos primeiros experimentos, o que prejudicou seu reconhecimento internacional. Sem dúvidas, o legado deixado pelo Padre Landel é fascinante, conseguindo transmitir voz por ondas de rádio, sem a utilização de fio. Porém, enfrentou diversos desafios para conseguir ser reconhecido e patentear suas invenções. Infelizmente, Landel não conseguiu ter apoio de entidades governamentais e da Igreja. Por isso, não conseguiu ter apoio nem investimentos para que pudesse desenvolver as suas invenções. Decepcionado e desiludido, o padre Landel acabou abandonando suas pesquisas e passou a dedicar-se apenas à sua vida religiosa. Em 1917, Carlos Gracie, aos 14 anos, filho do empresário do ramo da borracha Gaston Gracie, assistiu a uma demonstração de judô Kudokan, ou Kano Jiu-Jitsu, dada por Mitsui Maeda no Teatro da Paz. Então, incentivado pelo pai, decidiu aprender com ele a arte marcial. Carlos era de estrutura física desvantajosa para combates corporais e encontrou no Judô Kodokan um meio de obter autoestima e realização. Carlos Grácia. Aos 19 anos migrou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como professor de artes marciais. Após esse período, ministrou aulas em vários locais do Brasil e desafiou muitos lutadores utilizando o próprio sistema marcial, o Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ. O legado do saudoso grande mestre Carlos Grécia segue vivo em seus descendentes, como o mestre Carlos Grécia Júnior, que segue a risca dos ensinamentos do pai, passando o mais puro estilo da vida do jiu-jitsu a seus filhos e netos. Quem diria que grandes invenções presentes no mundo foram feitas por nós brasileiros? Mas infelizmente nem todas foram valorizadas, como no caso de Landel, um exemplo clássico de cientista que trabalha em um país incapaz de apreciar e apoiar o seu trabalho, o Brasil no final do século XIX. Mesmo sendo um grande nome da ciência, não foi reconhecido pelo seu próprio país, tendo que buscar apoio em outro lugar, sendo reconhecido apenas anos depois de sua morte. Apesar da situação anterior, felizmente nem todos os casos são assim. Como exemplo, temos Carlos Gracie, que aos 19 anos tinha o reconhecimento de grandes mestres do jiu-jitsu. Mesmo atuando em áreas diferentes, Roberto e Carlos têm muito em comum. Começaram suas invenções muito novas e, apesar de só um deles ter sido reconhecido durante a vida, ambos são responsáveis, ao menos em parte, por coisas presentes em nosso dia a dia. O jiu-jitsu, arte milenar e original japonesa, foi reinventado por Gracie, quando mesmo decidiu romper seus limites e mudar toda uma trajetória. Graças a ele, o jiu-jitsu brasileiro é reconhecido mundialmente. O inventor do rádio não ficou para trás. Conhecido por seus estudos na área de transmissões sem fio via ondas e raio de luz, revolucionou o modo de comunicação ao fazer a primeira transmissão pública de som. Por fim, aprendemos que mesmo com seu reconhecimento, apoio e incentivo, ambos entraram para a história devido às suas contribuições para o mundo moderno.